você... Olá, eu sou a professora Ângela Ferreira. Estamos fazendo uma revisão para a prova da SpaceX de Química de 2021. Peço que curta o vídeo e continue me assistindo para você mandar super bem na prova. A questão de hoje ela traz o seguinte: ao emitir uma partícula alfa, o isótopo radioativo de um elemento transforma-se em outro elemento com número atômico e número de massa menores. A emissão de uma partícula beta com o isótopo radioativo de um elemento transforma-o em outro elemento de mesmo número de massa e número atômico, uma unidade maior. Baseado nessas informações, são feitas as seguintes afirmativas. As afirmativas a gente pode verificar que elas são com relação às desintegrações e às partículas em si. Então, vamos à informação que o texto me dá. Ele fala que quando eu tenho uma emissão de partícula alfa, o que acontece? Eu pego o elemento, transformo ele em outro, e qual é a característica desse elemento, né? Ele tem número atômico e massas menores, tá? Quando eu tenho uma emissão de partícula beta, o que acontece? Eu vou ter também uma emissão de transformação de um elemento em outro, transforma um elemento em outro, de mesmo número de massa atômica e de mesmo número de massa e número atômico com uma unidade maior, tá? De posse dessas informações, agora a gente pode julgar as nossas alternativas. A desintegração do urânio, emitindo uma partícula, se transformando em outro urânio, que a gente tem o urânio 238, se transformou em 234, ocorre uma emissão de partícula beta. Olha só, aqui a gente está falando de partícula beta. Perceba o seguinte: quando descreve no enunciado a partícula beta, fala que transforma-se em outro elemento com a mesma massa. A gente já tem uma distância aqui, ó, 238 para 234, não tem a mesma massa e não tem elemento diferente, tá? Com número atômico menor. Eu estou aqui no 92, continuo com 92. Então, está errado. Eu continuo com o mesmo elemento químico. Eu não transformei em elemento diferente. Então, essa alternativa aqui é falsa, beleza? E como prova de qualquer concurso, uma alternativa falsa, e você vai ver as alternativas, você já pode ir eliminando para facilitar seu raciocínio. Olha só. A primeira a gente sabe que está errada, então eu já sei que não pode ser letra A nem a letra B. Eu já tenho aí duas possibilidades que eu eliminei, vai ser uma das três, tá bem? Ou C, ou D, ou E, tá? Vamos continuar nosso raciocínio. Na desintegração do plantanídeo, PA, né? Em partícula, aí você vai ter uma transformar em urânio, ocorre uma emissão uma emissão beta, de partícula beta. Bom, novamente, eu vou transformar em um elemento químico diferente, tá? Que eu tenho um elemento, aqui eu tenho outro, né? Eu tenho proctanídeo. Proctanídeo, depois eu vou transformar ele em urânio. Ok, tá certo. Então, eu transformo em elementos diferentes com a mesma massa, 234, 234. Ok. Com o número atômico, uma unidade maior. 91, 92. Verdadeiro. Ok? Então, tá tudo certinho nessa questão. A segunda ali, então, tá correta. Dessa forma, eu posso eliminar aqui. E eu já sei que a minha alternativa não vai ser. Dessa forma, eu consigo aí ter 50% de chance de acertar a questão. E aí eu poderia, por exemplo, olhar se a alternativa 3 está correta, ou se a alternativa 5 está correta. E já sei que a alternativa 4 não está correta, tá bem? Ok, mas vamos ver por que elas estão corretas ou não. A partícula alfa é composta por 2 prótons e 2 nêutrons. Não, a partícula alfa é composta por 2 prótons, sim, e 2 nêutrons, não 4 nêutrons, tá? 4 nêutrons aqui está fazendo com que a alternativa 3 esteja incorreta, e a gente já sabe agora a resposta da questão, que vai ser letra D, mas vamos ver por quê, tá? Vamos para 4, uma partícula beta
tem carga negativa e massa compatível de um próton, gente. Vamos lá, um próton representado por P, né? Qual que é a massa de um próton? 1, porque ele só tem próton ali, né? A massa é a junção de prótons e nêutrons e o próton só vai ter próton. Qual que é o número atômico do próton? 1. Então, próton, 1. E a partícula beta, né? Pelo enunciado ali a gente vê, ela não muda a massa. Se ela não muda a massa, é porque ela não tem massa. E ela aumenta em uma unidade a massa atômica do elemento. Então, é porque ela tem uma massa de -1, né? Então, essa alternativa aqui também está falsa, devido a isso. A partícula beta não se compara a um próton, ok? E por que a quinta aqui estaria correta? O urânio 238,92 pode naturalmente sofrer decaimento radioativo, emitindo uma sequência de 3 partículas alfa e 2 beta, convertendo-se em rádio. Vamos ver se essa afirmativa está correta. Então, vamos trabalhar por partes. Primeiro, com as partículas alfas. A gente tem lá o urânio, né? 238. E 92. Quando eu tenho a emissão da partícula alfa, a gente vai emitir partícula alfa. No caso aqui, está falando que vai emitir 3 partículas alfas. Então, 3 partículas alfa. Lembra que eu falei para vocês que partícula alfa tem 2 prótons e 2 nêutrons? Então, ela vai ter 4 unidades de massa e número atômico igual a 2, certo? E aí, por exemplo, a gente vai transformar num elemento X, que ainda não é o elemento que a gente quer. Com 3 vezes 4, que dá 12, 12 unidades abaixo do urânio, tá? Então, vou chamar um elemento Y, por exemplo, né? Então, 238 menos 12, a gente vai ter aí 226. Então, aqui eu vou transformar em um elemento 226, ok. E com relação ao número de prótons, 3 vezes 2 dá 6, 92 menos 6, você vai ter aí um outro elemento, 86, certo? Então, 226 e 86. Essas são com relação às partículas alfa. E esse elemento aqui, ele vai emitir também, vamos colocar aqui, partículas beta, né? Partículas beta, 2 partículas beta, né? A gente viu a carinha da partícula beta. A partícula beta, ela não tem massa, né? Então, a massa dela é 0. E o número atômico dela é -1. Então, quer dizer que eu vou transformar em um outro elemento, né? X, vou chamar ele de X agora, e ele tem mesma massa, então ele vai ter massa de 226. Ok, beleza. E com relação ao número atômico, né? Aqui a gente vai multiplicar 2 vezes -1, dá -2, então ele vai ter 2 unidades maior do que o meu elemento Y aqui. Então, 86 mais 2 dá 88. Então, o elemento X vai ser massa 226, número atômico 88. É a carinha de quem? Do rádio. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Logo, a gente chega na alternativa D, tá bem?